Fala galera, aqui é o professor Rafael. Eu vim gravar um vídeo aqui um pouco atrasado com relação à notícia aí que saiu, mas tive um debate aí com alguns professores, né, com o meu orientador e fiz algumas anotações e fiquei devendo aí de gravar alguma coisa sobre isso, escrever alguma coisa sobre isso. Ah, Hoje em dia tá mais fácil para mim, né? Tô de férias aí, tá mais fácil para mim gravar o vídeo do que escrever. Tô querendo dar um tempo de escrever, mas é, basicamente o que nós temos, o que aconteceu aí nesse mês de dezembro foi uma liderança indígena, Chavante, que foi presa por incentivar violência contra o Alexandre de Moraes, né? E aí rolaram alguns questionamentos nas redes sociais sobre se é mesmo indígena, se por quem foi mandado, e aí o debate que teve foi em torno disso, né? E o que, bem, eu não sou antropólogo, mas eu trabalho com políticas públicas, né, para os povos indígenas e fiz uma graduação em ciências sociais, estudando aí relativamente alguma coisa de antropologia. Fiz monitoria em antropologia, a minha primeira pesquisa, né, iniciação científica foi em antropologia, então tem uma aproximação teórica aí, né, com com esse campo científico. Então, vou trazer alguns debates aí contextualizando o que aconteceu, essas impressões sobre o envolvimento deste indígena, dessa liderança indígena com o movimento bolsonarista, né? Aí vou trazer aí uma discussão mais científica, né? Podemos assim dizer, técnica, sobre a questão em três pontos, tá? O primeiro ponto vou trazer uma memória, né? 2019, quando alguns indígenas foram para a Europa conversar com o presidente da França, depois, mais recentemente, foram conversar com Biden, discussar na ONU e etc. Os bolsonaristas disseram que eles estavam sendo mandados, né? Eram mandados por ONGs internacionais, eram pau-mandados, né? É, do Macron para dominar a Amazônia e toda essa babaquice, né? Toda essa besteira. Ah, Bolsonarista falando besteira é meio que redundância, né? Mas o que me inquietou, o primeiro ponto, foi ver pessoas de esquerda, supostamente aliadas do movimento indígena, repetir esse discurso, dizendo: esse indígena chavante, ele é um pau-mandado do fazendeiro, sei lá o quê, pau-mandado de Bolsonaro. E o primeiro ponto que eu queria trazer para vocês, a partir do que a ciência fala, né, a partir do que se debate, a partir do contato que eu tenho com lideranças indígenas e com indígenas em geral, e analisando esses movimentos, é que os indígenas possuem autonomia. Então, a gente não pode. Fica meio estranho a gente falar assim: quando o indígena vai conversar com o Macron, ele está sendo autônomo. Mas quando ele conversa com o Bolsonaro, ele está sendo pau-mandado. Vocês estão entendendo que nós estamos dando duas medidas para a mesma ação. O indígena escolhe se aliar a uma elite ou a uma elite política ou ao presidente de um país. Então, quando é o presidente no qual eu concordo, ele está sendo autônomo, mas quando eu não concordo, ele está sendo pau-mandado. E não é assim que funciona. Ou ele é pau-mandado nas duas, ou ele é autônomo nas duas. E a tese que eu defendo é que ele é autônomo nas duas. Aquele indígena, né, aquela liderança, pela sua história de vida, pela sua história do seu grupo, da sua família, ele, em algum momento, entendeu que é proveitoso se aliar ao Bolsonaro e a fazendeiro e a político, e é uma escolha dele que a gente discorda, eu discordo, mas é uma escolha autônoma, né? Então, fica muito estranho a gente fazer essa correlação dúbia aí, né? Quando o indígena se associa
a um candidato, desculpa, não, a um político que eu concordo, ele é autônomo, mas quando é com um político que eu discordo, ele é alienado? Não dá. Na minha concepção, eles são autônomos das duas perspectivas, e aí é a ideologia, a história de cada um desses movimentos que vão trazer respostas para a gente analisar o fenômeno, né? Esse é o primeiro ponto. O segundo ponto é que nenhum indígena representa os indígenas. Simples, né? Eu vou dar um exemplo bem claro. Alguns argentinos foram transfóbicos e racistas com Mbappé, né? Isso, aí algumas pessoas, inclusive pessoas estudadas em ciências humanas, começaram a dizer todos os argentinos são preconceituosos, vocês estão defendendo os argentinos porque eles são preconceituosos. Quantos milhões de pessoas tem na Argentina e quantos milhões, todos eles se manifestaram a favor da transfobia? Nenhum argentino se posicionou contra. Então, assim, é meio difícil, né? E quando a gente, esse pensamento, e aí é o que entra a ideologia falando acima do pensamento científico, né? Não estou dizendo que é errado, não estou dizendo que não acontece, só estou trazendo a minha perspectiva. Voltando para o nosso tema, para a questão indígena, você tem aí a ideia de que esse chavante, né, essa liderança, ele vai colocar, é, ele vai colocar que ele está representando os indígenas ali. Não, ele não representa, ele representa. E aí eu quero trazer uma coisa para vocês também. Existem dentro das populações indígenas, e aí eu estou generalizando porque eu estou falando de forma didática. O certo é analisar cada população, cada cultura em sua individualidade. Mas eu vou generalizar aqui, tá? Já peço desculpas por isso. Você vai ter lideranças, desculpa, dentro dos povos indígenas você vai ter divisões de aldeia. Então, eu tenho um amigo que é liderança de uma aldeia. Ele fala por aquela aldeia e, em conselho, em grupo, fala pelo povo dele. Existem as organizações por clãs, por famílias, enfim. Dentro dos povos indígenas, de cada um deles, existem organizações e divisões aceitamento, desculpa, e negação de lideranças, né, entre eles. Então, assim, por isso que existe uma coisa chamada antropólogo, por isso que existe uma coisa chamada indigenista, por isso que existem intelectuais indígenas, para poderem estar falando dessas organizações, né? Cada um dentro da sua especialidade e do seu campo. Então você fala assim, esse indígena não representa os indígenas ou representa a totalidade dos indígenas, não é verdade, né? Então ele representa aquele grupo específico, e a aldeia, ou a família, ou o clã, e é importante a gente entender isso, né? É a mesma coisa que dizer, vou pegar outro exemplo trazendo para a nossa cultura, que um evangélico que cometeu algo errado representa a totalidade dos evangélicos. Em geral, ele vai representar aquela igreja, ou aquela célula, ou aquele grupo, ou um subgrupo dentro daquela igreja, né? Cabe então uma análise e, se for algo criminal, uma investigação para saber como que se dá essa questão, né? E o terceiro e último ponto, aproveitando o gancho, não foi intencional, é indígena evangélico, né? Muitas pessoas falam assim, ele é um indígena e ele é evangélico, e aí ele não é indígena. Falta um pouco de leitura para as pessoas que afirmaram isso, né? E mais uma vez estão utilizando-se da mesma retórica bolsonarista, ignorante, semi-analfabeta politicamente, para reproduzir preconceito e violência, né? É, é extremamente normal você encontrar indígenas evangélicos. Por qual motivo? Porque a nossa colonização, essa colonização, ela foi cristã, né? Durante muito tempo, até aí as reformas pombalinas, em sua grande maioria, e até depois, mas em sua grande maioria foram católicas, né? Mas cristãs, e mais recentemente, aí, nos últimos 100 anos, um pouco menos, né? 80 e tantos anos, foram evangélicas, né? Protestantes. Então, assim, é muito comum você encontrar um indígena evangélico, um indígena cristão, um indígena que faz um sincretismo religioso entre
Deus cristão e os espíritos, os deuses, as entidades que seus antepassados cultuavam, né? Dão outro nome, fazem associações. Extremamente comum, né? Você vai ver linhagens aí das religiões, linhas, né? Linhagens, enfim, das religiões afro-brasileiras utilizarem dessa associação entre entidades indígenas, cristãs, africanas. Então, esse é o Brasil, né? Então, quando a gente olha para uma liderança indígena evangélica bolsonarista, a gente tem que tomar muito cuidado para não entrar nessa retórica, porque é uma retórica falsa, né, de que indígenas não podem ser alguma coisa. Eles podem ser qualquer coisa, podem andar de carro, pode ter celular, pode ser evangélico, pode ser da União do Vegetal, pode ser o que quiser, né? Isso não faz com que eles sejam menos indígenas. Mas é importante a gente pensar que... E pensar não, a gente tomar cuidado para não usar essa retórica bolsonarista de querer dizer o que as pessoas são e como elas devem agir. Você só é índio ou indígena se você for uma pessoa de esquerda, aliada ao Lula. Calma lá, né? Eu costumo dizer que politicamente os indígenas eles defendem os indígenas. Se o Lula é um exemplo, né? Se o Lula é o cara que vai se aproximar da causa indígena, eles vão se aproximar do Lula. Se o Lula eventualmente se afastar disso, virar um Bolsonaro na questão indígena, eles vão se afastar do Lula, porque o indígena, em geral, ele defende a cultura dele, né? E é claro que para defender a minha cultura, eu me associo com pessoas. Todo mundo faz isso. Todos nós fazemos isso o tempo todo. Então, para defender a minha visão de mundo, eu me aproximo de pessoas que pensam parecido comigo, para a gente se fortalecer. Os indígenas também fazem isso. Então, é muito comum a gente encontrar indígenas evangélicos, indígenas católicos, indígenas, né, de várias religiões, porque é, isso fala sobre o nosso processo de colonização e de contato no Brasil com essas populações. Então, em síntese, não deveríamos nos assustar nem desqualificar uma liderança indígena chavante por ser bolsonarista. Mas nós deveríamos nos perguntar por que existem pessoas que defendem Bolsonaro. Por que existem pessoas que são da União do Vegetal e defendem Bolsonaro? Por que existem pessoas que são cristãs, que seguem aí um mestre que defende o amor e estão propagando a utilização de armas e a morte do seu inimigo, né? Não a morte, matar. Ela matar. Por que existem pessoas que estão dentro das religiões afro-brasileiras? Por que existem sociólogos? Por que existem antropólogos? Por que existem pedagogos, professores que deveriam pregar o desenvolvimento, a humanidade e a sociabilidade plena dos sujeitos, pregando a violência? É isso que a gente deveria se perguntar, né? E olhar para esse caso do indígena enquanto um fenômeno dentro daqui, né, que tem uma especificidade que é ser indígena, né? Mas é um fenômeno dentro de uma gama complexa de fenômenos que levou o Brasil a este conflito que, acredito eu, não vai durar muito, né? Já vai acabar. Mas temos que tomar cuidado porque, como diz o Brecht, a cadela do fascismo está sempre no cio, né? Então, é isso. Fazer trazer umas reflexões, estava aqui na minha cachola, trazer para vocês e que a gente possa estar debatendo isso em outras oportunidades, tá bom? Valeu, galera. Obrigado aí. Deixa o like se você ficou até aqui, né? 14 minutos. Se você ficou até aqui, deixa o like e compartilha aí com a galera que está interessada em compreender esses fenômenos, questão indígena, relações políticas e um pouco do Brasil de hoje. Valeu, até a próxima.